Olá, eu sou o Elon Salles, este é o Netflix e essa é a segunda parte do vídeo Montanha ou Árvore. A gente vai adentrar um pouco mais nessa história hoje. E caso você não tenha visto o vídeo passado, no caso o primeiro vídeo, clique no link que tá aqui, ó, o cardzinho que tá aparecendo, assiste ele, depois você volta pra cá para você ter mais detalhes sobre essa história. Então, pessoal, vamos adentrar numa história agora que é digna de um mundo paralelo. Mas que tipo de mundo? Um mundo de pedra? Seria isso? Coisas dos nossos antepassados? Então, é um questionamento que fica. Será que isso mesmo realmente aconteceu? Tudo isso é digno de roteiro de filme do Indiana Jones. Seria tipo mais ou menos Indiana Jones e o Mundo de Pedra. E o que acontece? Os pesquisadores que estudam sobre esse assunto, eles citam vários pedaços da Bíblia para afirmar a sua história. Daí eu pesquisei em vários sites e praticamente todos eles continham a mesma história. O mais recente datava de 2017. Então, pessoal, pega a cadeira, senta, pega a pipoca e o Netflix vem trazendo para vocês a continuação dessa história e bora pro vídeo! Acontece que em 1974, o radiotelescópio Arecibo enviou uma mensagem para o espaço. E nessa mensagem continha informações sobre a nossa civilização e coisas que nós sabemos sobre o nosso sistema solar, além de informar que a composição predominante da vida na Terra era o carbono. E tudo isso em mensagem binária, na esperança de que algum dia alguma civilização do espaço extraterrestre esbarrasse com ela. E aí, imagine o que aconteceu. Logo em 2001, uma mensagem apareceu perto do radiotelescópio que enviou, né, aquela mensagem. Porque normalmente quando você envia uma mensagem, o que acontece? O que? Você recebe uma resposta. A não ser que você seja trouxa que nem eu e manda as mensagens e ninguém te responde. É triste a vida dessa minha produtora. Continuando, os alienígenas supostamente responderam a nossa mensagem. E na mensagem continha alguns dados. E entre eles, o que acontece? Eles diziam que a forma de vida predominante no planeta deles era composta por silício. E daí que começou a se falar no mundo de pedra que aqui poderia ter existido. Ainda bem que não foi eu que mandei essa mensagem, porque senão eu não seria respondido. Em algum momento na história da humanidade, antes da época do dilúvio, houveram gigantes na Terra. E assim como os estudiosos desse assunto falam, eles usam alguns pedaços da Bíblia, como eu já informei. E em Gênesis 6:4 fala um pouco sobre isso. Havia naqueles dias gigante na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Então, esses gigantes eram chamados de Néfilins. E a Bíblia descreve como os homens de fama. Gigantescos, pessoas grandonas, grandes mesmo, grandes. Mas estudiosos do movimento No Forest, sem florestas, diziam que naquela época existiam formas de vida baseadas não no carbono como nós, e sim no silício. E tanto as pessoas, quanto os animais, quanto, na verdade, todo o biótipo do planeta, todo era baseado em silício. E em Daniel também há comentários sobre essas árvores gigantes. Tu não vai ler, não? Não. Ah, era pra me ler.
Estas são as visões que tive quando estava deitado na minha cama. Olhei e ali diante de mim estava uma árvore muito alta no meio da terra. A árvore cresceu tanto que a sua capa encostou no céu, era visível até os confins da terra. Tinha belas folhas, muitos frutos e nela havia alimento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam abrigo e as aves do céu viviam em seus galhos. Todas as criaturas se alimentavam da árvore. E eu continuo achando que se fosse eu mandando essa mensagem, eu não seria respondida. E o que aconteceu com essas árvores que todas meio que desapareceram? O que acontece era que os Néfis, os gigantes, eles eram muito dependentes do material que eles extraíam dessas árvores. Daí, por isso, eles cortavam elas sem dó mesmo. A gente não vê hoje a raça humana fazendo as mesmas coisas com os bens necessários, né, os bens naturais. Corta a árvore, mata a nascente de rio, joga lixo nos rios. Pois é, a mesma coisa. E algumas dessas árvores remanescentes é o exemplo da montanha de Wyoming, lá, a Torre do Diabo. Aliás, o que é o mais interessante quando a gente toca no assunto da Torre do Diabo é que quando ela é vista por cima, ela é como se fosse formada por várias estruturas hexagonais. E isso relembra muito células vegetais. Quando você aumenta ela por microscópio, quando você olha, por exemplo, uma planta, o caule de uma árvore, quando você está estudando, quando você aumenta microscopicamente, você vê como se fosse vários hexágonos lado a lado. E é o que justamente os teóricos dessa teoria comentam e ressaltam todas as vezes que eles citam essa suposta árvore. E eu continuo sem ser respondida. Então, pessoal, inúmeras coisas hoje na face da Terra existem com essa estrutura hexagonal. Mas acredito que não é só isso que deve estar falando um pouco na mente de vocês. A pergunta é: e aí? Mas beleza, temos uns exemplos dessas árvores ou montanhas que dizem ser árvores, mas o que aconteceu com esses gigantes? E isso é tema para o próximo vídeo. Fica ligado e até a próxima!